10 de julho é o Dia da Saúde Ocular. Por isso, hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com a professora doutora Antonieta Antunes Pereira Minello, oftalmologista de São Caetano do Sul, de São Paulo também. Doutora Antonieta, muito obrigado por atender ao pedido da entrevista. Eu que agradeço sempre, né, a disponibilidade, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Joaquim. Eu que agradeço. Doutora Antonieta, é importante adotar algumas medidas que às vezes são até simples, mas eficazes, porque muitas doenças oculares, elas podem ser identificadas precocemente, tratadas de maneira correta e evitar a perda da visão. É sobre isso que eu queria que você falasse para os nossos amigos telespectadores, para as nossas amigas telespectadoras. É um grande prazer e também nós, né, da oftalmologia, amanhã é um dia muito bom até, né, para a gente comentar sobre isso, porque é o Dia da Saúde Ocular, dia 10 de julho, e é um dia que a gente faz a conscientização, o alerta para a população. E por que essa conscientização dessas doenças todas oculares? Porque mundialmente nós temos uma gama de pacientes com deficiência visual, e a deficiência visual são milhões de pacientes, e dentre esses milhões de pacientes com deficiência visual, a gente tem o problema da cegueira. E a cegueira, a gente fala que os olhos são as janelas da alma, né? E 80% dos nossos órgãos do sentido, mas que, não desmerecendo os outros, com certeza não, mas os olhos, 80% consegue visualizar, e a nossa percepção com a comunicação com o mundo é através dos olhos. E diante de tudo isso, né, nada melhor que um dia desses para a gente comentar e falar um pouquinho de fazer a prevenção dessas doenças, porque 80% desses problemas da cegueira e da deficiência visual seria tratado se um diagnóstico precoce ocorresse, não é? Então, a gente fala que é um dia de prevenção, de conscientização da população dessas doenças oculares, para que a gente tenha uma comunicação com o mundo, não é? Correto. E agora, com essa pandemia, a gente fazendo muito home office, trabalhando em casa, como é o meu caso aqui, com essa luz da tela do notebook na frente, do computador, do celular também, isso tem feito aumentar as doenças oculares? Na verdade, a gente pode falar de algumas situações que realmente aconteceram, as pessoas ficaram muito, né, ou em home office, ou na verdade, eu até falo para você que, assim, o Covid, né, assim, a pandemia do Covid, ou essas doenças todas que estão acontecendo, as pessoas ficaram muito... mexeu muito com o emocional das pessoas, né? Então, ficar em home office, trabalhar ou, né, perder os empregos, quer dizer, depressão, ansiedade, medicamentos a mais, para regularizar essa parte do emocional. Realmente, assim, as pessoas ficaram mais no celular, ficaram mais usando a tecnologia, né? Então, hoje, mais Netflix. Então, televisão virou uma situação de comunicação, e também a situação do home office com os celulares e com os computadores. Realmente, as pessoas têm até, a gente fala até que é bom no sentido de estar lendo mais, mas o fator da luz incidir nos olhos é o fato das pessoas não estar... a gente acaba falando assim, desde as crianças até o adulto, né, ficou muito ligado, em muitas horas ligadas com o computador. Então, essa luz, ela acaba atrapalhando. E, com isso, o que a gente fala, né? A gente sempre recomenda para os pacientes, cada 15 minutos, sair um pouquinho dessa neura, né? Mas, assim, toma uma água, a gente fala assim, né? Vamos fazer um pouco de hábitos mais saudáveis,
também, que seria, né, por exemplo, o simples tomar água. Então, as pessoas esquecem de tomar água, né? E aí, com tudo isso, assim, cada 15 minutos, se você puder, né, distrair essa visão para o outro lado, porque o piscar dos olhos, né, acabou ficando mais lento, até a pessoa pisca menos para focar mais a situação da visão, e com isso acaba acarretando essas situaçõezinhas que o olho fica mais seco, mais ressecado, o aumento de grau dos pacientes, o aumento de grau refracional, aumento da miopia. Então, as crianças estão ficando, assim, muito, né, conectadas, mas não é só na aula online, né? A aula online ainda ela é uma situação instrutiva, mas as pessoas ficaram 24 horas a mais dentro dessa situação do celular, nem dorme direito, né? Perguntar uma outra coisa. Além de tudo, você falou no começo da prevenção, que é importantíssimo. A gente sabe que deve ir ao oftalmo pelo menos uma vez por ano, desde que nasce, e às vezes a gente acaba relaxando um pouco nessa consulta. Na pandemia, as pessoas também deixaram de se consultar e isso pode ser um agravante? Sim, aconteceu isso mesmo por medo de sair de casa, por medo de não saber o desconhecido, por medo de não saber se as vacinas vão fazer efeito ou não, se as máscaras, né? Então, a gente fala no seguinte sentido, a gente tem assim essa vivência de atender os pacientes pelo menos a cada 6 meses, um ano, né, fazendo essas consultas precocemente. Por que essas consultas precocemente? Desde a criança, né, desde a criancinha que nasce lá no neonatal, né, no neonatal que eu falo assim, o neonatologista ele vai examinar o olhinho com reflexo vermelho dessas crianças. Então, se essas crianças nasceram com catarata congênita, glaucoma congênito, tumores intraoculares, né, que são diagnosticados, às vezes, e encaminhados para essas crianças para o oftalmologista. Então, retinopatia da prematuridade, olhinhos vermelhos, bom, enfim, depois essa situação com as crianças mais na adolescência. Então, a gente fala até os 7 anos de idade, já é uma lei estadual, além da situação do teste do olhinho vermelho, as crianças passarem ao oftalmologista para identificar se existe um defeito do problema refracional, entre eles a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, mas se tem um estrabismo, que é aqueles olhinhos mais desviados. Quer dizer, tudo isso a gente pensa na ambliopia, que são os 2 olhos precisam estar alinhados, mas às vezes um olho ele tem mais grau que o outro. Enfim, as crianças também podem, né, como a gente comentou, com a catarata, nascer com a catarata, que é congênita, o glaucoma, que a gente precisa identificar nessas crianças, que é o aumento da pressão do olho, e as crianças e os adultos, né, vão perdendo a visão periférica. Pensando na gravidez, depois um pouquinho mais para frente, pensando nas situações do Covid, né, nas situações das conjuntivites, que podem ser muitas, desde alérgicas, olhos vermelhos podem significar muita coisa, desde conjuntivites virais, bacterianas, olhos vermelhos por até uma situação de glaucoma também, coisas que caem dentro do olho, né? Então, assim, tomar cuidado com o super bonder às vezes na geladeira, tanto crianças, adolescentes, idosos, às vezes confundir o tipo do colírio ali, achar e acabar pingando, mas são várias situações, até, né, da gente comentando da gravidez, a toxoplasmose, que né, a herpes, na verdade, herpes, toxoplasmose, doenças que, assim, acometem a retinopatia diabética também na gravidez, a retinopatia hipertensiva, sempre tomar cuidado com tudo isso, né, e as toxoplasmoses são aquelas situações que as crianças brincaram com gato, cachorro, comeram comida, carne às vezes mal cozida, saladas mal lavadas, enfim, aí de repente aparece algumas situações nessa, com a gravidez, ela baixa um pouquinho a imunidade, pode aparecer problemas inflamatórios, e essa visão fica um pouquinho mais deturpada. Nos idosos, né, nos adultos que a gente comenta, a gente precisa estar sempre orientando os pacientes para fazer uma avaliação
até da dosagem do sangue, né, da glicemia, como é que está isso, se a pessoa não tem um diabetes ou não, porque pode desenvolver uma catarata, o diabetes pode dar uma alteração da pressão dos olhos do paciente. Essas doenças duas que eu comentei agora, que tanto o diabetes quanto o glaucoma, são doenças que a gente fala são insidiosas, não tem muito sintoma, quando vai ver já está acometido. Daí a E importância essas da pressões do prevenção, né? olho, sim, acima dos 40 anos, a gente, acima até dos 30, a gente mede isso de rotina nos pacientes, por isso que eu falo que a avaliação é anual, semestral. Por quê? Porque a gente, essas doenças são silenciosas, não tem os sintomas, e se a gente não detecta a pressão de dentro do olho do paciente, esse paciente, quando ele está acometido, que ele vai perdendo a visão periférica, quando ele já está no início da doença, né, essa alteração que eu falo que a pressão do olho aumentou, o nervo óptico ficou acometido, então ocorre uma neuropatia óptica, que a gente fala, e esse campo periférico vai sendo perdido. Outras coisas muito importantes que a gente comenta são os hábitos que ficaram, né, ficaram a obesidade, os hábitos né, ruins, né, que ficaram, o pessoal ficou mais sedentário, sem os exercícios, piorou com essa situação com a pandemia. Na verdade, as comidas, né, o pessoal substituiu a comida saudável pela mais gordurosa, a coisinha mais rápida ali, frita, etc. Mas a gente sempre preconiza, né, os hábitos alimentares melhores, os exercícios, a leitura, né, uma leitura saudável, até o escutar, né, não escutar tantas notícias ruins, mas fazer as leituras melhores, a meditação, o sono, quer dizer, todas essas coisas são importantes para uma saúde ocular e também para a qualidade de vida da pessoa. É verdade. Quando a gente fala de saúde ocular, eu sempre lembro de algumas entrevistas que fizemos aí por ocasião das campanhas do Abril Marrom, daquela coisa toda, e que você sempre dava um dado que me deixou bastante atento para isso, que nós temos uma quantidade enorme de pessoas cegas hoje, no mundo todo, e que não precisariam estar cegas se tivessem simplesmente feito a prevenção. Ou seja, a cegueira é perfeitamente evitável para a grande maioria dos casos, é isso? Para a grande maioria dos casos, né? Como a gente comentou, nós fizemos um trabalho em São Caetano também, que, na verdade, que corrobora com os estudos brasileiros, com os estudos mundiais, que é a situação da prevenção, principalmente, a gente comentei das crianças, mas comentei das pessoas, das mulheres grávidas, comentei dos adultos e comentando na faixa etária, que a gente vai falando da degeneração senil de mácula, da catarata. A catarata é uma pacificação que a pessoa começa a dirigir e, de repente, à noite não está muito legal. Ofusca a visão, embaça um pouquinho a visão. E aí é uma situação que é tratável. Então, quando você detecta a situação da catarata, você pode diminuir essa situação da cegueira. O glaucoma, que já é uma doença que é silenciosa, você tem que ir ao oftalmologista para sempre estar medindo essa pressão dos olhos, porque tem glaucomas também de baixa pressão, que acomete o nervo óptico, né? Agora, a degeneração senil de mácula, que pelos hábitos ruins que todos estão, o envelhecimento da população, situação hereditária, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, né? A falta dos exercícios, a falta de uma alimentação saudável, faz com tudo isso o estresse oxidativo. Então, esse estresse, esse processo inflamatório que vai ocorrendo nas células, você pode ter uma situação de alteração da pressão do corpo, né, que a gente fala a situação da pressão sistêmica, a situação do diabetes, né, então todas essas situações vão acometendo os olhos. Então, para evitar essa situação de cegueira, que, por exemplo, até a deficiência visual de um óculos errado, que às vezes vai e compra um óculos pronto, vai lá e pega um colírio que acha que vai ficar, aquele colírio vai ficar bom nos olhos, de repente ele era à base de corticoide, muito corticoide que as pessoas tomam com remédio aleatoriamente,
né? É muito Então, quer importante dizer, também isso. Não se deve compartilhar colírio, né? Porque o pessoal acha, não, o meu marido usa, eu uso também, a minha mãe usa, eu uso. Não é para usar isso, o mesmo colírio, não. Né? isso, não, isso é muito frequente, né? Às vezes as pessoas, eu estava com o olho meio lacrimejando, meio ressecado, fui lá e pinguei o colírio que tinha lá, né? Minha mãe usava, meu pai usava, enfim, quer dizer, cada olho funciona de uma maneira, cada indivíduo funciona de uma maneira, somos diferentes, né? Mas, porém, às vezes um olho né, precisa de uma determinada avaliação e o outro precisa de uma outra situação, de um outro colírio. Então, uma situação que eu quero falar muito é que, assim, o glaucoma, que a gente estava comentando, você entra com muitos colírios tópicos. Então, esses colírios, às vezes você usa 3, 4, 5 colírios e usa também lubrificantes, né, oculares. E a fidelização desse, é igual a fidelização do tratamento do glaucoma, é como o diabetes, é como a hipertensão intraocular, a pressão sistêmica, que a pessoa não vai parar de usar esses colírios. Ela tem que ser, né, avaliada por oftalmologista precocemente e fidelizar esse tratamento. Uma outra coisa muito importante, você falou do uso dos colírios, né, os pacientes realmente, assim, não pingar qualquer coisa, ou a adaptação das lentes de contato e a situação de acuidade visual, de refracional, de fazer o óculos para esses pacientes, o oftalmologista é o médico indicado, é o profissional indicado para fazer a adaptação das lentes de contato, para fazer a prescrição dos óculos corretos, né? Quantas vezes a gente pega, o paciente está lá com uma dor de cabeça, com óculos totalmente fora de eixo, fora de graus aumentados, né? Colírios que a pessoa estava usando e não era necessário. Então, assim, a preocupação nessa situação da pandemia é que os olhos, como está muito em contato, né, a gente fala com as mãos sujas, com outras pessoas por perto, com conjuntivite, um espirro, uma tosse, nessas gotículas todas, o COVID, ele é um vírus. Então, nessa situação, pode o olho ser a primeira entrada do vírus também. Então, todas as conjuntivites, olhos vermelhos, assim, o oftalmologista precisa avaliar. Hoje a gente tem a situação da telemedicina, que facilita muito, mas, né, a presença ainda é fundamental, porque a gente ainda não consegue só olhar o olhinho do paciente, a gente olha a parte, o todo do paciente, né? Inclusive, eu queria comentar isso com você, Joaquim, que com tudo isso, a gente está fazendo a oftalmologia integrativa, que integra, né, não só o olho do paciente, mas o paciente em si, tanto na parte física, espiritual, emocional, né, mental, porque a gente fala, é um conjunto, né? As pessoas, é um conjunto de energias. Então, como sendo a janela da alma ali, a gente pode orientar, às vezes, algumas coisas que possam ajudar, né? Acho que tudo que ajuda os olhos ajuda o ser humano em si. Correto. Maravilha. Doutora Antonieta, eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando, porque a gente tem que ter... Mas, infelizmente, o tempo de televisão é implacável. O que eu concluo, se eu estiver errado, você me corrija, de toda essa conversa nossa, dessa verdadeira aula que nós tivemos aqui sobre oftalmologia, é que a gente, mais do que nunca, deve ficar de olho na nossa saúde. É isso? Perfeito, perfeito. E sempre visitar o oftalmologista de confiança a cada 6 meses, a cada 1 ano, depende. Né? Tem situações que uma conjuntivite, você vai estar vendo um glaucoma, você vai estar vendo esse paciente, um pós-operatório, às vezes até semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, quer dizer, precisa de um contexto geral. É ótimo. Não é? Doutora Antonieta, muito obrigado por essa entrevista e até a próxima. Eu que agradeço, Joaquim, obrigada pela atenção e obrigada a todos. Doutora Antonieta Antunes Pereira Minello falou com você na véspera do Dia da Saúde Ocular, que é 10 de julho.